Já. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Boa noite, igreja, cante daí. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia! Somente dele o meu coração. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a você, toda a sua casa. Desejo que você esteja bem, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje, mais uma escola de servos, nós vamos adentrar nas revelações de Deus. Deus tem muito para falar conosco. E hoje nós vamos falar
o segundo milagre em Jonas. Segundo milagre em Jonas. Você que vem acompanhando, na terça-feira passada nós falamos sobre o primeiro milagre em Jonas. E você lembra do primeiro milagre em Jonas? Eu quero chamar você para lembrar do primeiro para a gente entrar no segundo. Mas antes nós vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na escola de servos. E desta vez, discorrendo no assunto que o Senhor colocou dentro do nosso coração e dividiu em 10 partes. Uma revelação que mexe com a estrutura da tua igreja, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela está viva, pulsando, nos ensinando, nos exortando, nos chamando a atenção para as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Por isso, eu peço a tua graça, o teu Santo Espírito, que venha nos lavar com o teu sangue agora aqui, e na casa dos meus irmãos também. Coloca os teus anjos nestes lugares, todos que estejam junto conosco nesta hora, estejam revestidos do teu poder. E hoje eu sei que o Senhor tem muito mais para falar com a tua igreja, com aqueles que já entregaram o coração para ti, aqueles que ainda estão pensando em entregar. Eu sei que hoje é um dia de milagre, um dia de muitas respostas, e eu creio na tua palavra, por isso que nós estamos aqui. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Muita alegria nós estarmos mais uma vez aqui, na escola de servos. E nós estamos estudando o livro de Jonas. É bom quando a gente estuda um livro todo, né? E eu sei que hoje tem algo novo no livro de Jonas que vai mexer com a nossa estrutura. Eu quero só lembrar com você o primeiro milagre, falar um pouco mais do que é que a gente está estudando, para você lembrar. Deus chamou um homem chamado Jonas, filho de Amitai, né? Que nós já estudamos aqui no capítulo 1. Jonas significa pombo, Amitai significa zeloso, e Deus chamou, filho de Amitai, chamou Jonas para uma empreitada. Era só para ele ir em Nínive profetizar, dar uma palavra. Mas esse profeta preferiu procurar um outro rumo, um outro caminho. Nínive estava para o norte e ele foi para noroeste, foi para outro lugar bem distante, aliás foi para oeste. Mas quando Deus tem um chamado para um profeta, para um filho seu, nós temos que compreender que pode acontecer o que acontecer, a palavra vai se cumprir. Jonas não entendia isso. E quando ele comprou uma passagem bem baratinha e se colocou no porão de um barco, logo em seguida uma grande tempestade se levanta. E aí acontece o primeiro milagre que eu comentei com você, que o primeiro milagre foi aquela grande tempestade, ou seja, uma tempestade sobrenatural, uma tempestade diferente de todas as outras, que mostrou a misericórdia de Deus ainda na vida de Jonas. Apesar de Jonas, Deus estava ali para dizer, o barco pode até ir para a direção de Tarsis, mas ele vai voltar, esse barco vai voltar. O primeiro milagre aconteceu e acontece na nossa vida quando Deus, pela sua infinita misericórdia, não abre mão do seu escolhido. Amém? E hoje eu quero falar sobre o segundo milagre. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 1, e nós vamos estudar os 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 7. Se você está me ouvindo bem, dê um ok daí, diga, estou ouvindo bem, o som está bom, a imagem está boa, eu estou compreendendo, fale comigo. Amém? Fale comigo, diga aqui como é que você está, que até agora não vejo aqui as manifestações, aí eu penso que está tudo parado, coisas da internet, mas se manifeste, fale comigo e diga que você está ouvindo bem, para eu poder continuar falando com você. Tá bom? Tem alguém me ouvindo aí? Diga glória a Deus.
Jonas, capítulo 1, versículos... Nós vamos estudar hoje versículos 6 e 7 e vamos falar do segundo milagre em Jonas. Está escrito assim, Jonas, o mestre do navio chegou a Jonas, e disse-lhe, eu vou ler nessa outra versão aqui, e disse-lhe, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Esses 2 versículos nós vamos estudar e vamos descobrir o segundo milagre em Jonas. Ou seja, o mestre do navio, quando viu aquela tempestade sobrenatural, vira, não vira, ele é acostumado a fazer aquela viagem. E de repente, ele olhou para todos e estava todo mundo apavorado dentro de um navio, menos uma pessoa. Menos uma pessoa que estava no porão, dormindo. E ele pergunta para ele, o que se passa contigo? Agarrado no sono? Ou seja, todo mundo no meio daquela guerra, no meio daquela batalha, e Jonas estava dormindo no porão. Tem pessoas assim, que a gente está no meio de uma batalha, uma guerra espiritual muito grande com a igreja, lutando, orando, perseverando. E tem gente que diz que é da igreja, mas ele não gosta de estar junto. Ele não gosta de estar lá orando, de estar lá lutando. Mas ele diz que é da igreja. Eu fico imaginando Deus dizendo para essa pessoa, o que está passando contigo? Por que tu estás aí dormindo? Por que tu está nesse sono? O mestre do navio falou isso para Jonas. E disse mais para ele. Levanta-te. Aquilo já era Deus falando pela boca do... Levanta-te. Porque você lembra que a primeira coisa que Deus disse para Jonas, no capítulo 1, no capítulo 1 foi levanta-te, dispõe-te e vai a Nínive. Aqui o mestre do navio está dizendo para Jonas, ei, levanta-te. Quando você não está ouvindo a voz de Deus, Deus vai dar um jeito de você ouvir a voz dele através de uma outra pessoa. Agora, através do mestre do navio, levanta-te, invoca o teu Deus. Eu fico imaginando se todas as pessoas que dizem que são cristãs estivessem dispostas a invocar o nome do Senhor, a terra não estava passando por isso. Não estava. É que há uma sonolência muito grande. Há uma dispersão muito grande. Olha, irmão, tem gente que dorme no culto. O culto está acontecendo, está o louvor, está a pregação, está aquele mistério todo, e tem gente dormindo no culto. E alguém que dorme no culto, isso não é de Deus, isso não é o Espírito Santo. O projeto do diabo é colocar uma dormência na humanidade. A palavra apropriada é essa mesmo, dormência. Aquela fé adormecida, cansada. Eu já trabalhei muito e eu estou cansado. Eu só vim para a igreja porque senão o apóstolo ia ligar para mim. Eu só vim porque senão...
Hoje é o dia 30 de julho do ano de 2020, do ano da verdade. Amanhã é o primeiro dia do segundo semestre. E ao ouvir essa mensagem, hoje você vai tomar posse do segundo milagre. O primeiro é o milagre da misericórdia, que Deus não desistiu de você. Ele não desiste. Ele não desiste, porque a escolha é dele. Amanhã, no primeiro dia, faço uma proposta para você. Amanhã, nas primeiras horas do dia, eu vou amanhecer na presença do Senhor, orando, estudando e dizendo: Senhor, a partir de hoje, eu vou levantar e vou matar este sono, essa sonolência espiritual que me sufoca. Em nome de Jesus, eu estou profetizando na sua vida que o segundo semestre é a grande mudança espiritual na sua vida. É a grande mudança espiritual na sua vida. Quando eu tinha uma célula, eu lembro bem que nós tínhamos uma célula aqui em casa e vinha todo tipo de pessoa, crianças, adolescentes, jovens. E tinha um rapaz que vinha para a célula, quando começava a oração ele dormia. Impressionante. E a gente não acordava ele, porque ele dormiu. Quando terminava a célula ele acordava. Era espiritual aquilo. Espiritual. E ele não ouvia nada. E não se firmou, foi embora. Ó, fé pelo ouvido. Jonas estava dormindo no porão do barco. E o mestre: o que passas contigo? O que está se passando contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o nome do teu Deus. Levanta-te, invoca o nome do teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós. Isso é um ímpio falando para um crente. Isso é um ímpio falando para o crente. Irmão, quando você invoca o teu Deus, muitas pessoas vão ser beneficiadas perto de ti. Porque você é como se fosse assim uma antena. Você invoca, vai irradiar para muitas pessoas. Mas se você que é para invocar e chamar o céu para a terra, estiver dormindo, deitado, porque tem gente que acorda, mas não levanta. Você está perdendo a oportunidade de Deus derramar sobre a terra através da sua vida. Meu Deus, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim, este Deus se lembre de nós para que não pereçamos. É essa a ideia que os ímpios têm de nós. Rapaz, eu moro perto da casa de um crente lá, meu irmão. Eu até não sou crente, mas quando ele ora, eu sinto arrepio lá em casa. Eu sinto o poder de Deus lá em casa. Tem gente que é casado, a esposa vai para a igreja e ele não vai, mas ele diz: olha, amor, vai para a igreja, que eu sei que enquanto tu estiver lá, o negócio não afunda. Eu já vi de tanta coisa. E aqui o mestre do navio está dizendo: te levanta desse porão, invoca o teu Deus, invoca o teu Deus, talvez assim nós não venhamos perecer. Olha lá, é para mim e para você, é para mim e para você. Todas as vezes que eu entro na presença do Senhor e oro pela igreja, e oro por aqueles que ainda não estão na igreja, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, está se movendo no mundo espiritual um grande avivamento, uma grande colheita. Porque não existe frutificação sem oração. Escreva aí: não existe frutificação sem oração. Você não vai ganhar alma, você não vai crescer sem oração. Não existe isso. Não vai dar fruto sem oração. E eles diziam dentro do barco:
Um ao seu companheiro, um falava para o outro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Eu estava acostumado a fazer aquela viagem. Irmão Tina nem saiu do porto direito. E essa tempestade dentro do barco, que história é essa? E eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Às vezes eu encontrei uma pessoa e disse: apóstolo, ore comigo porque poxa, eu estava tão bem, crente, eu estava tão bem, de repente me apareceu isso aqui e eu não sei, eu só perguntei para ele assim: o que foi que tu fizeste para o teu Deus? O que foi que tu fizeste para o teu Deus? Olha, um crente se escondendo, um crente sem estar na presença, um crente escondido, quando ele chega num local, aquilo que estava ruim fica pior. Fica pior. O que foi que aconteceu, irmão? Estava indo, não estava tão bem, mas não estava ruim assim. O que foi que aconteceu? Não sei. Desde que fulano chegou, vocês já repararam? Desde que fulano chegou, ficou assim. Tudo quebra, tudo engata, nada presta. Assim era Jonas. E a Bíblia está dizendo que quando eles lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Marque lá para você Provérbios 16, 33. Leia comigo. Vamos ler? A sorte caiu sobre Jonas. Isso aqui é forte. Aleluia. Achamos o segundo milagre. A sorte caiu sobre Jonas. Aleluia. Achou Provérbios 16, 33? Está escrito assim, olha: a sorte se lança no regaço ou no colo, mas do Senhor procede toda a determinação. Você não entendeu? A sorte se lança no colo, no regaço, assim, mas do Senhor é que procede toda a determinação. Ou seja, parece um dado, assim, você sacode assim, aí você diz: tomara que caia no número 6. Só não cai no 0 porque não tem o 0 no dado, cai no 1. E aquele 1 foi Deus que escolheu. Você está me entendendo aqui que eu estou pregando? Quando lançaram a sorte, quando sacudiram o mistério lá, caiu no Jonas. Ou seja, o Senhor decidiu a sorte de Jonas para que houvesse mais um milagre dentro daquele barco. Mas, meu irmão, eu pensei que aqui ninguém ia me achar, meu irmão. Mas me acharam. Me acharam. Você acha que porão de um barco Deus não encontra? Eu vou fugir, eu vou não sei para onde mais. Eu vou comprar uma passagem e vou embora. Você vai embora? Vai, ele foi. A pessoa fala: até embora. Vai num barco, pega o avião, foge de Deus, foge do chamado. Quando chegar lá, dá tudo errado. Tudo errado. A sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, Deus estava lá. Segundo milagre, Deus estava lá. A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede a determinação. Ele determinou. Roda bem o mistério aí. Vai cair no Jonas. Caiu no Jonas. Irmão, eu posso até ser profeta. Jonas pode ser profeta. Você pode ser profeta.
mas o nome do profeta é Jesus Cristo. E quem está hoje a serviço dele chama Espírito Santo. É impossível você se esconder dele. É impossível você... Tem crente que diz assim, eu vou dar um tempo. Olha, quando você diz, aprende isso aqui. Quando você disser assim, eu vou dar um tempo, você está dizendo assim, eu vou perder tempo. Porque aquilo soa nos ouvidos de Deus como uma rebelião. Eu vou dar um tempo. Olha, crente não dá tempo. Crente se enche do poder de Deus. Ah, mas eu estou de férias. Glória a Deus. Eu vou colocar na minha bagagem a Bíblia e as outras coisas. Mas se você tirar férias, como você tem direito, esquecer sua Bíblia, esquecer que você é crente, são férias frustradas. Você tem que colocar Deus em tudo. Antes, durante e depois. Eu vou dar um tempo. Não tem tempo. Vai ser só tribulação. A sorte vai cair sobre você. Em tudo. Ou seja, Deus vai expor você. Sabia disso? Ele vai expor você. Mas esse rapaz, essa moça, essa senhora, esse senhor não é crente? É. E por que ele está passando por isso? Que história é essa? Aí o outro já falou, não sei não. Quando ele estava na igreja não era assim. Ah, tá, estou entendendo. O Senhor decidiu a sorte dele. Quer dizer, o Senhor decidiu a sorte de Jonas para que houvesse mais um milagre no barco. Ou seja, o Senhor estava no barco. Eu estou falando do segundo milagre, são 10. O que estava acontecendo ali? Jeremias 11 e 12. Está escrito que ele vela sobre a sua palavra. Significa o seguinte, depois que Deus escolhe um profeta, escolhe a mim, escolhe a você, escolhe Jonas, escolhe qualquer um, e dá um decreto, ele vela sobre aquele decreto. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Isso é Jeremias 11 e 12. Marca aí, depois você lê com calma. Ele vela. Foi assim com os jovens Jeremias e Isaías. Jeremias disse, eu sou criança, Senhor. Aí o Senhor disse para ele, não diga que você é criança, porque eu velo pela... O que é que você está vendo aí? Se eu estou vendo um cabo de amendoeira, eu estou vendo uma amendoeira. Ele disse, viste muito bem, porque eu velo pela minha palavra. Isso era um crente jovem, Jeremias. Com Isaías a mesma coisa. Aí ele estava ali no templo, depois que o tio avô dele morre, ele corre para o templo e chega lá, vai chorar. Daqui a pouco ele vê um mistério muito grande, ele vê a glória de Deus, ele vê querubim para todo lado, e ele chora e se joga no chão e diz, ai Senhor, o que vai ser de mim no meio de um povo de lábios impuros, e eu de impuros lábios, só corrupção, coisa e tal, e aí vou morrer, e vou perecer. Aí Deus vai lá, pega uma brasa, passa nos lábios de Isaías e pergunta, quem irá por nós? Aí ele olha assim, não vê ninguém, e diz, envia-me a mim. A partir daquele momento, tudo que Isaías dissesse iria se cumprir. Tudo que Jeremias dissesse iria se cumprir, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Foi assim também com Elias, quando ele recebe um decreto de Jezabel dizendo, amanhã tu vai estar morto. Ele foge e vai se meter numa caverna até Deus encontrar Elias fugitivo como Jonas, com medo como Jonas. E Deus fala de forma suave com ele e diz assim, o que tu estás fazendo aí? Aí o profeta falou para ele, eu quero morrer. Então o que eu estou falando aqui é que na nossa caminhada de cristão, de crente, nós vamos ter altos e baixos, momentos que
O seu coração vai dizer assim: chuta o pau da barraca, abandona tudo, sai dessa igreja, foge, vai para outro lugar. Mas não é Deus que está dizendo. É o seu coração, são as pessoas, é o diabo, é o mundo. E você concorda. É mesmo, eu vou sair dessa igreja, eu vou procurar uma igreja que tenha a minha cara, uma igreja que não tenha perturbação, uma igreja que não tenha fofoca, uma igreja que não ore muito, uma igreja não sei o quê, que seja parecida assim com o meu perfil. Não existe uma igreja com seu perfil. Todas têm o perfil de Cristo. Todas. Então todas as vezes que vir na sua mente uma vontade de abandonar o caminho, uma vontade de se colocar no porão de um barco, uma vontade de fugir, uma vontade de ir embora, uma vontade de eu vou abandonar, eu não quero mais. Saiba que vai acontecer o segundo milagre na sua vida. O Senhor vai te encontrar, o Senhor vai te encontrar e vai decidir a tua sorte, porque Ele te ama. A escolha não foi sua, a escolha é dele, foi Ele que te escolheu. Ei, Jonas, não foste tu, foi Ele que te escolheu. Então não importa se dentro do coração, aqui na mente está aquele desejo assim: eu estou quase saindo, essa igreja é muito longe, eu não sei o que mais, eu gasto muito combustível, eu isso, eu aquilo. Meu irmão, você ainda não entendeu. Olha só, Jesus deixa a sua deidade e desce. Ele desce literalmente. A Bíblia diz que ele foi achado em forma de homem, humilhou-se. E tudo foi difícil para ele conquistar a taça da vitória. E para isso ele precisava morrer. Porque o maior evento chama ressurreição. Enquanto eu não matar a minha vontade, não matar o que quer me matar, a ressurreição de Cristo não nasce em mim. Sabedor disso, é que o Senhor ficou perto de Jonas, perto de Jeremias, perto de Isaías, perto de Elias, perto de mim, perto de você. Por quê? Porque a sorte caiu sobre você, Jonas. Oh, meu Deus, você é uma pessoa de sorte. Eu sou uma pessoa de sorte. Eu fui achado nele, você foi achado nele. Ele nos encontrou. Lembra disso? Eu lembro onde o Senhor me encontrou. Prostrado, falido, no fundo de uma casa, com chovendo dentro, perdido. Ele foi lá e se revelou a mim. Se revelou a mim para que eu tivesse hoje aqui, te falando que naquele dia a sorte caiu sobre mim. E no dia que o Senhor te converteu, a sorte caiu sobre você. Já viu dizer assim? Seja abençoado com toda sorte de bênção. É isso. Toda sorte de bênção te encontrou naquele dia. Lembra da tua conversão, lembra um pouco da tua conversão, lembra um pouco do teu batismo, lembra do teu encontro com Deus, lembra dessas coisas, isso te dá alegria. A sorte caiu sobre você. Provérbios está dizendo, 16:33, a sorte se lança no colo, ele joga assim. Aí você pergunta: pai, já chegou aqui, e agora? Do Senhor procede toda a determinação. O Senhor lançou aqui, e agora? O que é que eu faço? Então vamos caminhar juntos. Ele lança no colo e diz assim: vamos caminhar juntos. Deus vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É impossível que Ele minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não fuja.
Lembra o dia que a sorte achou você? A sorte caiu sobre você? Então, foi assim com Jeremias, foi assim com Elias, com Isaías. Foi assim. Foi assim com Pedro, irmão. Pedro estava negando Cristo. Aquele que ia ser o pastor da igreja de Jerusalém, o líder, estava negando Cristo. Não quero mais, eu não conheço ele, nunca vi esse homem. Até que Pedro acompanhava Jesus de longe, assim, sendo açoitado com uma cruz nos ombros, até que Jesus cai, os olhos de Pedro dão certo nos olhos de Jesus. Aquele olhar disse para Pedro: com certeza, eu compreendo, Pedro, eu te compreendo. Mas saiba de uma coisa, Pedro, a sorte caiu sobre você. Ei, você que está me assistindo, os olhos do Senhor estão dizendo nessa noite para você: a sorte caiu sobre você. É por isso que vai ter mais um milagre na sua vida. A sorte caiu sobre você. Irmão, quando eu vi o meu Senhor na minha conversão, e todas as vezes que eu lembro disso, eu não sabia o que estava acontecendo, mas hoje eu sei, a sorte caiu sobre a minha vida. Caiu no meu colo. E o que eu ia fazer se eu não sabia nem o que estava acontecendo? Talvez você esteja assustado com o caminho da fé, porque você não sabe nem o que está acontecendo. A gente não sabe, na verdade. A gente só sabe que tem um destino, o céu. A gente não conhece o processo. O processo é doloroso. É doloroso. É como uma gestação. A mulher grávida fica inchada, sofre, tem eclâmpsia, tem uma porção de coisa, a pressão sobe, desce os rins, não sei o que mais, mas quando nasce o bebê, ela não lembra nada disso, ela só abraça e chora, aquela lágrima que sai assim. E a mesma coisa, nós estamos num processo, mas não esqueça que a sorte caiu no seu colo. Abra suas mãos agora e diga: é para mim. Feche as suas mãos, é para mim, eu não abro mão. Caiu no seu colo. Ou seja, Deus não desistiu de Jonas, Deus não desistiu de Isaías, de Jeremias, de Elias, de Pedro, não desistiu de mim, não desistiu de você. Não desistiu de você. Porque no seu íntimo, quantas vezes você já não disse: eu não vou mais, eu não quero mais. Mas Deus mandou te dizer nesta noite: a sorte caiu sobre você. Você tirou a sorte grande. E que sorte é essa, hein? É representar a Cristo. Olha, só de eu lembrar disso, que eu sou um representante de Cristo, que você é representante de Cristo, e da forma que Deus faz a obra sem acepção de pessoas, como eu estou vendo no Ministério Luz do Mundo, eu estou vendo pessoas perto de mim, pessoas que eram totalmente desprovidas de tudo, de entendimento, e hoje estão cheias do entendimento de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é Jonas, se é Elias, se é Jeremias, se é Isaías, se é Pedro. Deus não desiste de você. Não desiste. Isso se aplica a nós. Em Oséias 11, versículo 4, a Bíblia diz que nós fomos atraídos com cordas humanas, quer dizer, pessoas nos atraíram para Deus com laços de amor. Laços de amor. Que nós fomos aliviados do jugo pesado que estava no nosso pescoço.
E que nós fomos alimentados por Deus e continuamos sendo. Isso aqui é um alimento que Deus está dando para você. Porque Ele ama. Porque Ele ama. Entenda aqui que muitos eleitos, escolhidos de Deus, ainda se veem enlaçados pelo espírito de Jonas. Muitos. Quantas pessoas eu tenho encontrado dormindo no porão do barco e esperando que tudo melhore. Quantos crentes fora da igreja, fora do corpo. Eu nunca vi, ele se amputou, ele está amputado. O diabo disse para ele que ele não era relevante, não era importante, ele saiu. E agora ele está envergonhado, está dormindo no porão de um barco, esperando que tudo melhore. Enquanto a tempestade lá fora, é consequência da sua desobediência. A gente encontra com ele está com uma Bíblia na mão, dizendo: apóstolo, eu estou torcendo que isso logo passe, para voltar tudo normal. Preste bem atenção. Se o Senhor diz que eu sou a luz do mundo e você é a luz do mundo, dê uma volta, se eu fazer uma analogia aqui, dê uma volta lá na frente, na orla da cidade, que agora colocaram as lâmpadas de LED, tá bonito. Mande tirar todas aquelas lâmpadas lá e ande lá. Fica feio, fica no escuro, fica difícil, fica tenebroso. É a mesma coisa você quando não assume o seu posicionamento diante de Deus. Aquela lâmpada que era para ser dentro da sua casa, que era para você ser dentro da sua casa, a sua casa perde o brilho. Aí você diz: não, gente, mas vai melhorar. Como que vai melhorar? Fora do corpo, escondido no porão de um barco, dormindo, sonolento. Mas mesmo assim eu quero dizer para você, a sorte caiu sobre você. Caiu sobre você. Está uma tempestade lá fora. Eu saindo agora com a bispa para ir aí fora para fazer alguma coisa. Meu Deus. Está uma correria. As pessoas estão mais agoniadas. Dirigindo com mais velocidade. Amanhã termina o lockdown, alguma coisa assim. E o rodízio dos carros. E eu estou notando que as pessoas estão muito agitadas. A palavra é essa, agitadas. Está faltando paz. Deixa eu perguntar, me ajude a responder aqui, eu quero fazer uma conta. Quantos Jonas estão fora do caminho? Você conhece algum Jonas? Quantos Jonas estão fora do caminho? Quantos estão prostrados? Prostrados, sem conseguir levantar-se e nem clamar ao seu Deus. E o impressionante é que eu tenho visto pessoas no segundo estado. No meu livro novo eu falo muito sobre o segundo estado de um homem, que Jesus disse que é pior, é terrível, são com 8 demônios, coisas dificílimas. Então preste atenção uma coisa. Se você tem um chamado de Deus e sabe que a sorte caiu nos teus braços, no teu colo, mesmo você sendo chamado, sendo escolhido, a sorte caiu no teu colo, você não pode fazer nada. Jesus disse: não, sem mim nada podeis fazer. Aí você está entendendo porque não dá certo o projeto que você está fazendo? Ah, mas eu leio a Bíblia em casa. E daí?
Ah, mas eu faço as minhas orações em casa. E daí? Isso é devocional. O Senhor colocou a sorte sobre você para você pertencer como igreja, como corpo vivo, ajustado. Assim é luz do mundo. É uma rede de luzes. Não dá para ficar sozinho. Quer aquela luz brilhando sozinha? Ela disse, não, ele botou um motor próprio, puxou uma fiação própria. É só ele mesmo ali. No reino de Deus não é assim. Ou está conectado ou está fora. Então, quantos Jonas estão fora do caminho? Quantos estão prostrados sem conseguir levantar-se e nem clamar ao seu Deus? Quantos se acovardaram e se distanciaram de Jesus? Quantos? Escute agora, o pior distanciamento é o distanciamento espiritual. O pior distanciamento é o distanciamento espiritual. Não é esse aí da máscara, não. Você pode botar a máscara que colocar. Longe de Deus. O pior distanciamento é o distanciamento espiritual. E o pior lockdown é o aprisionamento das emoções. Pior lockdown, aprisionamento das emoções. É uma alma asfixiada pelo medo. Esse é o pior lockdown. Medo de quê? A Bíblia diz que quando a gente não está aperfeiçoado em Cristo, é por isso que a gente tem medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Jonas estava com medo no porão de um barco. Crentes que se afastam, vão embora, eles têm medo. Medo de quê? Medo de assumir um compromisso com Cristo. Eles não sabem que o distanciamento causa dor e morte prematura. Eu vou marcar isso aqui, ó. Marque. Aprenda que distanciamento causa dor e morte prematura. Morte prematura. Ou seja, o segundo milagre se dá quando Deus sustenta a sua palavra apesar do escolhido. Mas Senhor, o Jonas, olha como ele está escondido. Lá no porão, ele está corrido. Fulano, Pedro, Manel, Antônio, Roneri, estão escondidos, estão com medo. Eu não estou olhando para isso. Eu velo é pela minha palavra. Se eu disse que ela vai ser cumprida, ela vai se cumprir. Você está entendendo? O versículo 11 do Isaías 55 diz, eu vou ler aqui, vamos ler. Deus vela pela sua palavra. Fulano foi embora, não sei o que, está escondido. Problema dele. A sorte caiu sobre ele. E eu velo pela minha palavra. Ela vai se cumprir. Olha isso. Versículo 11, aí 55, cadê? Meu Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que se apraz e prosperará naquilo para que a designei. Não tem preguiça, não tem desvio, não tem diabo, não tem demônio, não tem tempestade, não tem nada. Quando Deus determina que vai acontecer, apesar do escolhido. Isso é muito sério. O segundo milagre é quando Deus sustenta a sua palavra, apesar do escolhido. Eu não quero saber se ele está fugindo, se ele isso, se ele aquilo. Ele vai aprender e a palavra vai se cumprir. É sério isso, irmão. Eu tenho ensinado, eu tenho falado, eu estou escrevendo um livro só sobre disciplina. Apóstolo, o que é disciplina? Disciplina não é punição, disciplina é alinhamento.
Deus precisa alinhar a sua vida com a dele. Entortou, ele vai te trazer de volta para o prumo. Porque ele precisa que a palavra dele se cumpra. E se ele escolheu você, é através da sua vida. Não adianta fugir. Grande vantagem é alguém que recebe um chamado de Deus para prosperar e foge dele. Eu não entendo. Até porque prosperidade só tem prosperidade quem tem o Espírito de Deus. Ah, mas o fulano é ímpio, aquilo não é prosperidade, irmão. Aquilo é com a força do braço. Ele consegue tudo. E a Bíblia diz que ele é maldito. No final, ele perde tudo e ainda vai para o inferno. Mas o que recebe o chamado e deixa Deus levar ele em tudo, Salmo 1, em tudo que ele faz, ele prospera. Quer ver olhar? Salmo 1, abra sua Bíblia aí. Aleluia! Eu gosto é disso. Eu gosto é Salmo 1, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Espírito Santo. Que no devido tempo dá seu fruto. Devido tempo. Tem tempo para tudo, viu, irmão? E cuja folhagem nunca murcha. É uma fé firme, viu? Uma fé firme. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, em tudo que ele faz tem prosperidade. E os ímpios não são assim. Nem vou ler a parte do ímpio. Ora, se a sorte caiu no meu colo, caiu no teu colo, você tem que dizer, Senhor, muito obrigado. Agora, fala como Moisés falou. Eu só vou se o Senhor for comigo. Jesus perguntou para os 12, vocês também querem ir embora? Aí o Pedro disse, para onde é que nós vamos? Se o Senhor é que tem a palavra de vida eterna. Você está me entendendo? A sorte caiu no teu colo. Ah, mas eu queria, meu irmão, com Deus a gente não quer, a gente deixa ele levar. Eita mistério, deixa Deus te levar. Deixa Deus fazer a obra. A gente não tem escolha. Né? Deixa ele fazer. Eu não estou nem entendendo, mas é Deus que está fazendo. Oh, maravilha, deixa ele fazer. Ou seja, a situação de todos naquela embarcação era calamitosa por conta de Jonas. Ah, meu irmão, fala sério. Eu profetizo sobre a sua vida que onde você chegar, as coisas vão melhorar, não piorar. Porque tem gente que quando chega, ô meu irmão, já viu fulano chegou aí todo mundo se afasta, todo mundo vai embora. Mas ele não é crente, mas é um crente chato, é um negócio assim, que eu não sei o que é isso. É um crente que fala mal de todo mundo, é um crente que não ora, não tem nada, é um negócio assim. Todos naquela embarcação estavam numa situação calamitosa por conta de Jonas. Jonas, na embarcação que você viaja, pode haver bonança e tempestade, pode sim. Porém, dentro dela, você pode ter o espírito de Jonas, se escondendo, fugindo da verdade, expondo toda a sua tripulação, que é a sua família, os irmãos da igreja, os seus amigos. Ou pode ter o espírito de Paulo, por exemplo, que controlou tudo na viagem que ele fez na direção de Roma. Por que ele controlou tudo? Porque ele era um homem de Deus. E o que é que eu estou falando aqui? Que um crente em pecado é capaz de agravar a vida de muitas pessoas ao seu redor. Um crente só. Um crente. Vou lhe falar da vida de um crente aqui. Tinha 2 crentes numa igreja. E o pastor era Deus. Adão e Eva, 2 crentes.
A Bíblia diz que é o homem que tem que ser a cabeça da mulher, a cobertura. E no dia que a mulher mordeu a fruta, a Bíblia não diz que o pecado foi de Eva, a Bíblia diz que o pecado foi de Adão. Primeiro Adão. E toda a humanidade ficou enferma por conta de um homem. Ou seja, quando um crente em pecado é capaz de agravar a vida de muitas pessoas ao seu redor. Um pecado de Adão fez tudo isso com a humanidade. Um homem. Agora olhe para mim aqui. Quantos crentes estão em pecado? Se um fez tudo isso, milhares, milhões de crentes em pecado, está trazendo morte para a sua casa, para a humanidade, para a comunidade, para o bairro, para o país. Meu Deus. Aí vem o segundo Adão, Cristo, na sua expiação, tirar todo o pecado. Aí o homem diz, não, mas eu não gostei muito disso não, eu vou continuar com o espírito de Jonas, com aquela vontade de morder, de ser mesmo o Adão. Em nome de Jesus, a sorte caiu sobre a sua vida. O Senhor escolheu você. Irmão, dentro daquele barco, os homens diziam para os seus companheiros, vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Nós precisamos saber por que este mal está dentro deste navio. Meu Deus. Aprenda uma coisa aqui. Ah, Deus está irado. Mas a ira de Deus não se manifesta por conta do pecado do ímpio. Não. Mas sim por conta do pecado da igreja. Por conta do pecado do seu povo. Vou repetir para você. A ira de Deus não se manifesta por conta do pecado do ímpio. Não, Deus não leva em consideração do que ele está fazendo. Mas a ira de Deus se manifesta sim por conta do pecado da igreja, por conta do pecado do seu povo. Ah, meu Deus. Irmão, no dia que Salomão, vou encerrar, presta atenção que a gente vai orar. No dia que Salomão inaugurou o templo, foi uma festa muito grande, pensa no mistério. A glória foi tão grande que ninguém entrou, só Deus entrou. A glória foi tão grande que só cabia Deus lá dentro. Agora, por que ninguém entrava no templo? Porque apesar do templo pronto, o povo estava em pecado. E com pecado não entra no templo. Aí Deus olha para Salomão e diz assim para ele, eu ouvi a tua oração. Ou seja, o templo é o templo, está lá, mas eu ouvi e vim falar contigo agora à noite por conta da tua oração. Aí ele vai dizer uma coisa para ele, preste atenção que isso é para nós. Salomão não está mais, mas Deus está falando para a gente. Segundo Crônicas 7:13, Deus disse assim para Salomão, Salomão, se eu fechar os céus, ou seja, não tem mais maná, e não houver chuva, Salomão, ou seja, não tem mais a inspiração do Espírito Santo, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, você está se situando? Gafanhoto, céus fechados. Salomão, e se enviar a peste entre o meu povo? Ah, aí brincadeira. No dia da inauguração do templo de Salomão, Deus está dizendo para ele, eu vim por causa da tua oração, eu gostei da tua oração, mas Salomão, se eu fechar os céus, e se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, porque tudo é Deus, que consumam a terra, quer dizer, que comam
tudo. Ou se enviar a peste entre o meu povo, o coronavírus entre o meu povo. E por que tudo isso acontece, hein, Senhor? Essas coisas que o Senhor está falando. Fechar os céus, não chover mais, nuvem de gafanhotos, para vir consumir a terra. E o Senhor enviar a peste entre o seu povo. Tudo isso está acontecendo por causa do distanciamento. Que está acontecendo por conta do distanciamento, falta de oração e santidade entre a igreja e o seu Deus. Ele disse assim: sede santo porque eu sou santo. Irmão, não tem como você ser cristão sem gostar de orar. Olha para cá, número 4 aqui. Olha. A oração tem 4 estágios. Oh, meu Deus, eu preciso escrever sobre isso. Primeiro estágio, você entra na presença só adorando. O Senhor é grande, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Você não... Só um mistério, meu irmão, e não sabe. Daqui a pouco o Senhor só está dizendo que Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aí vem o segundo estágio, aí você se apresenta. Pai, estou aqui. Olhe para o teu servo, me limpa, me perdoa, isso e aquilo, coisa e tal. Mas não é aquela oraçãozinha de 1 minuto, levantou o joelho porque já estava apressado para sair. Não faça isso, Deus nem está lá. Daqui a pouco vem o terceiro estágio. Na oração, já teve adoração, você já se apresentou, não pediu nada, não peça. Aí vem o terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? É o estágio da intercessão. Você agora vai interceder. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, preste atenção. Você vai interceder. Aí vem o quarto estágio da oração. E aquele estágio que você não fala mais nada. É o Espírito Santo que vai orar por você em gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus nós vamos experimentar isso no Ministério Luz do Mundo. Uma oração de no mínimo meia hora, assim, sem largar o joelho do chão. Daqui a pouco você vai conseguir 1 hora de tempo. Aí você vai entender o que eu estou falando. Fora disso, os céus ficam fechados. Não tem inspiração, não tem chuva. Tem uma ordem de gafanhoto. Tá vindo? Lá vem o gafanhoto. De onde veio? Não sei. Tá na Índia, tá em todo lugar, tá no México, tá vindo dali, tá vindo para cá. É Deus, irmão. É Deus. Aí o cara ainda levanta na frente da cidade um monumento, um ídolo, e diz assim: Deus, fulano, acaba com o coronavírus. Impossível. Impossível. Os céus estão fechados. A chuva, quer dizer, a inspiração do Espírito Santo não tem, não tá pingando só assim. Já saiu uma ordem para os gafanhotos consumirem tudo, você não está vendo? Acorda, Jonas! Você não está vendo? Já saiu uma ordem para os gafanhotos consumirem tudo. Se está faltando, já está difícil alimento, imagina, gafanhoto. Eu estava estudando, isso é uma pandemia, dentro dessa pandemia tem tanto nome que a gente chega... É fitossanitário o nome disso. Aleluia, olha lá. Mas é uma crise. Já tem a crise sanitária, a crise econômica, a crise espiritual, a crise política. Agora vem a crise fitossanitária. O que é isso? É do gafanhoto. Ele come 350 toneladas por dia. Que isso? Absurdo. Por onde ele passa não fica nada. É Deus. Jonas, acorda, levanta e clama o teu Deus. Porque a sorte caiu sobre você. A responsabilidade de orar é tua. Mas eu estou muito atarefado. Acorda, Jonas. Não deixa a idolatria do trabalho acabar contigo. Não deixa a idolatria do consumismo acabar contigo. Acorda. Acorda. Esse é o pior distanciamento.
o distanciamento espiritual. Acorda, irmão, em nome de Jesus, acorda. Peça perdão para Deus. Deus não precisa dos seus bens, Deus quer o teu coração. Quando Ele tiver teu coração, tu dizima com alegria, tua oferta com alegria. Tu és a alegria de Deus. A alegria do Senhor é a tua força. Do contrário, você está dormindo dentro de um barco, esperando que tudo passe. Você está se achando. Você não se acha, Deus te achou. E dá glória por isso. Porque de repente, ó, passa de repente. Passa de repente. A pior miséria do ser humano não é a morte, é passar pela vida sem achar o propósito em Deus, sem saber quem era Deus para ele e quem era ele para Deus, qual relevância tinha isso. E Deus diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, ele não está dizendo que vai enviar a peste no povão, não, entre o povo dele, a igreja dele. Aí ele vai dizer assim, qual é a receita? E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, mentira, engano, pecado, tudo que não presta, então eu ouvirei dos céus, 3 céus, Deus é onipresente, Ele está nos 3 céus, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Quando o Macapá orar, quando o Amapá orar, esse estado é sarado. Quando o Brasil orar, esse Brasil é sarado. Quando o mundo orar, Deus é glorificado e acaba a pandemia, acaba o gafanhoto, acaba tudo. A bênção de Deus derrama. Porque Deus criou o homem para receber as suas bênçãos. Pior distanciamento é o espiritual. Acorda, Jonas. Dê a mão. Saia do porão. Saia desse porão escuro. Saia desse porão escuro. Saia desse porão escuro. Estou te lembrando aqui que você é o achado de Deus. Você é o achado de Deus. Você não foi feito para estar no pior lugar, na passagem mais barata, escondido, sem orar. O espírito de Jonas está vivo. E lançaram sorte. Sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Deus vai sempre revelar onde está escondido o pecador. Não tem como. Foi assim com Acã. Venceram uma grande batalha e na batalha menor perderam. E Deus disse para Josué: por que tu estás assim? Te levanta e vai e entra no arraial, porque Israel pecou. Escute, irmão, vamos ler junto, que vamos encerrar lendo esse texto, nós vamos orar. Abra comigo aí Josué capítulo 7, versículo 10, vamos orar. E vamos ler e vamos orar. Josué capítulo 7, abra sua Bíblia, leia comigo. Deus sempre vai achar o pecador, não tem jeito. Josué estava abatido, porque havia perdido a batalha de Ai. E a de Jericó, que era tão grande, venceram. A de Ai, tão pequena, perderam. E Deus disse para Josué, Josué capítulo 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Deus gosta quando a gente está prostrado em adoração. Agora prostrado, reclamando, chorando. Ai, o que foi que aconteceu? Deus te levanta daí. Versículo 11. Olha que Deus disse para Josué. Josué, Israel pecou. Ele não disse Acã pecou. Irmão, quando você peca, toda a igreja está em pecado. Você coloca toda a igreja no pecado. Quando você se esconde, quando você diz que não quer, toda a igreja sofre. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram.
e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir. Igreja, resista. Resista, igreja. Os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Irmão, preste atenção a uma coisa. Se Jesus derramou sobre a igreja dele poder, autoridade, domínio, força, glória. Mas quando o Espírito Santo sai da sua vida, sai da igreja, você torna-se vulnerável para o diabo. Está aqui, Israel não pôde resistir ao inimigo, aos inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Olhe para cá. Ah, Deus me condenou. Não. É você que se condena. Jonas que se condenou, fugindo. Mas apesar dele, Deus estava lá. Apesar da condenação, Deus ainda está aí. Dando a mão assim. Dê a mão. Dê a mão. Eles se condenaram. Israel fizera condenado. Já não serei convosco. Olha lá. Se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Meu Deus, vou tomar uma água aqui que nós vamos orar forte agora. Tira do meio que não presta. Versículo 13. Dispõe-te. Josué, te dispõe. Dispõe-te. Santifica o povo. E dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Não tem como. Deus não pode estar presente onde tem roubo, condenação, mentira, engano, medo. Versículo 14. Pela manhã, pois, olha agora, esse é o nosso versículo. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. Isso é Deus falando. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte, apareceu a palavra sorte aqui, aqui, aquela que o Senhor apontar, como apontou para Jonas, designar por sorte, deixa eu ler de novo, oh meu Deus. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, ou seja, por escolha, aquilo que o Senhor aponta assim. Você vai consagrado, aí o Espírito Santo só bate assim, só faz dizer assim, olha aqui, é aqui. Dá para esconder, meu irmão, onde tem gente consagrada? Onde o Senhor designar por sorte, se chegará. Segundo, olha quantas coisas vão ser envolvidas por conta de um pecado, por conta da pessoa não obedecer. Ó, tá aqui, ó. Segundo as famílias, e a família que o Senhor designar chegará por casa, ó, famílias, casas, e a casa que o Senhor designar se chegará o homem por homem. Não tem como se esconder. 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. 16, eu vou ler até o 20. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte, olha a sorte aqui. Lá vai. Caiu a sorte. Meu Deus, isso é muito forte que está aqui. Então Josué se levantou de madrugada, cedinho, e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo
de adoração, a tribo de Judá. Olha como o diabo é. É um dos ministérios mais perseguidos, é a adoração. Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família. Olha a vergonha que tamanho. A tribo de Judá fica envergonhada. Agora a família, vamos ver a família. Família dos Zeraitas. Homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi. Então disse Josué a Acã: filho meu. Josué, como fosse um Cristo, ele abraça e diz: meu filho, como Jesus disse para Judas no jardim: aqui tu vieste. Meu filho, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. Tu foi feito para isso, Acã. E respondeu Acã a Josué e disse: olha lá, é isso aqui que nós precisamos fazer. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Meu Deus, meu Deus, eu quero orar com você, porque você precisa entender, apesar de qualquer coisa, você precisa dar glória. Dê glória, porque a sorte caiu sobre você. Deus te encontrou, irmão. Deus te encontrou. Ei, Jonas, Deus te encontrou. Deus me encontrou. O segundo milagre é quando a sorte cai sobre nós. E se eu estiver em pecado, eu digo: verdadeiramente eu pequei, eu fugi. Eu não estou fazendo o que era para eu estar fazendo. O ministério que o Senhor me deu, eu não estou firme nesse ministério que Ele me deu. Verdadeiramente eu pequei. Caiu no meu colo. Em outras palavras, tem gente que diz assim: caiu de mão beijada. E eu preciso me arrepender e fazer melhor do que eu ando fazendo. Você foi achado no porão de um barco. Eu fui achado no porão de um barco, fugindo. Verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. Eu fiz assim e assim e assim. Mas eu quero me arrepender. Eu quero orar com você. A sorte caiu sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você quer orar comigo? Senhor, em nome de Jesus. Na terça-feira passada, Pai, quando eu terminei aquela mensagem, eu via tantas pessoas amarradas no porão de um barco. E como se fosse assim, no inferno, muitos homens e mulheres sendo assolados. E hoje, muitas pessoas estão sendo desamarradas para que seu ministério venha a fluir. Nos perdoe se os céus estão fechados, se a nossa inconsequência veio cerrar, se uma nuvem de gafanhoto está vindo, essa peste que está aí. Eu oro pela igreja, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus irmãos, Ministério Luz do Mundo, todos os filhos, todos os irmãos. Eu tenho me humilhado diante do Senhor, o Senhor sabe disso. Eu tenho orado, tenho buscado a Tua face.
Tenho buscado converter dos meus maus caminhos tudo aquilo que o diabo tenta colocar no meu coração. Porque a única coisa que eu quero é te ouvir falando dos céus. Eu quero que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que essa terra seja sarada. Sara o meu coração, sara o coração do meu irmão que está orando comigo. Que nós possamos buscar a santidade, Pai. Que nós não venhamos nos contaminar. O mundo lá fora está contaminado e eles, para saírem da contaminação, eles precisam olhar a luz que existe em nós. Verdadeiramente, Acã pecou, Jonas pecou. Eu peco de vez em quando, mas me arrependo. Arrependa-se comigo, irmão. Arrependa-se. Renove a sua aliança com o Senhor. Você é um achado de Deus. Jesus te encontrou. A sorte caiu no teu colo. E diga para Ele: Jesus, eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Eu coloco diante de Ti a minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida física. Coloco tudo diante de Ti, porque Tu és meu Senhor. Eu quero orar, Pai, por amigos meus, irmãos meus, que estão enfermos, onde houver um espírito de enfermidade na sua vida, na sua alma, no seu corpo, qualquer dor, em nome de Jesus, seja arrancado agora. Seja arrancado, espírito de dor, sai dessa pessoa. A pessoa que está com uma dor na costa profunda agora, sai daí, em nome de Jesus. Você que passou o dia todo com dor de cabeça, em nome de Jesus, espírito maligno, sai dessa pessoa. Você que estava com uma dor no pé esquerdo, em nome de Jesus, pise firme agora. Você que estava com uma dor no braço esquerdo, seja curado agora em nome de Jesus. E quando você for curado, grave um áudio, um vídeo, para eu colocar, coloque, exponha que Deus te curou. Oh meu Deus, uma pessoa que está com uma dor na coxa direita, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Verdadeiramente Tu és Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela revelação do segundo milagre em Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. A sorte caiu sobre você. Não abra mão. Não abra mão. Deus abençoe a sua vida. Permaneça firme no caminho da fé. Até que Ele venha é assim. Não abra mão. Você é um escolhido de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima vez.